Olá pessoal, aqui é a Maria Amélia e eu vim comentar hoje sobre a aprovação de uma nova medicação para o tratamento da hipertensão resistente e também um pouco sobre o estudo no qual essa aprovação se baseou. Então não sei se vocês viram, mas recentemente o FDA aprovou uma medicação que chama Tryvio, que é a aprocitentan ou aprocitentana, na dose de 12,5 mg dia. Então, o estudo no qual essa aprovação se baseou é o Precision, que é um estudo de 2022, e que avaliou essa medicação como uma medicação adicional a pacientes com hipertensão resistente. Então, a população do estudo foi de pacientes que tinham hipertensão, e aí eles definiram como uma pressão sistólica maior ou igual a 140, mesmo em uso de 3 classes de antihipertensivos, sendo um deles um diurético. Esse estudo consistiu em 3 fases, em que se comparou a aprocitentan em diferentes doses, então foi 12,5 mg dia, 25 mg dia, e também um outro grupo utilizou o placebo. E ao final do estudo, se encontrou que a aprocitentana estava relacionado sim à redução da pressão arterial, tanto em medidas de consultório quanto no mapa. O principal efeito adverso, o principal evento adverso desse estudo foi a presença de edema e retenção hídrica, mais frequente nos pacientes que utilizaram a aprocitentana. Isso era um efeito que meio que já era esperado por uso de medicações semelhantes em outras condições. Então, só para a gente ter uma ideia, a aprocitentana é um metabólito ativo de outra medicação utilizada na hipertensão pulmonar. Mas o que é essa medicação? Então, o primeiro ponto, acho que é importante a gente avaliar, que a endotelina ela já havia sido relacionada à hipertensão e hipertensão resistente, mas ainda não tinha sido um alvo terapêutico, como que aconteceu dessa vez. Então, a aprocitentana é um antagonista dual do receptor da endotelina 1, que vai impedir a ligação da endotelina 1 a receptores ETA e ETB. Então, a ligação da endotelina 1 nesses receptores, ele tem efeitos meio que antagonistas. Então, em condições fisiológicas, existe um equilíbrio entre a ação da endotelina 1 no receptor ETA e a ação da endotelina 1 no receptor ETB. Quando a endotelina 1 se liga ao receptor ETA, existe mais vasoconstricção. Quando ele se liga ao ETB, existe mais vasodilatação. Mas, como eu falei, em condições fisiológicas, esse efeito é contrabalanceado. O que acontece é que se sabe que a endotelina, que parece existir uma hiperexpressão da endotelina em algumas condições, e aí entra também essa questão da hipertensão. Então, nessas situações patológicas, a endotelina 1 está mais relacionada à disfunção endotelial, à fibrose e à hiperexpressão simpática. O que eu quero dizer é que nessas condições patológicas, o efeito de vasoconstricção, ele se sobrepõe a esse efeito de vasodilatação. Com essa medicação, como existe um bloqueio dos dois receptores, a ligação nos dois receptores, o que prepondera é que existe uma redução da vasoconstricção. Então, daí o efeito positivo na hipertensão resistente. Então, os antagonistas da endotelina, eles têm sido utilizados com diferentes propostas terapêuticas. Então, medicações semelhantes, né, ou seja, medicações semelhantes à aprocitentina, elas têm sido utilizadas, por exemplo, no contexto da DRC, que existe uma proposta de existir um antagonismo no receptor da endotelina. Uma limitação importante nessa situação era a questão do edema, retenção hídrica, mas que com novos estudos e associação com os ISGLT2, esse efeito parece ter sido diminuído. Então, a gente está aí aguardando novos resultados. Essa medicação, o Tryvio, ainda não foi aprovada no Brasil, mas a gente tem uma expectativa que futuramente seja também aprovada. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.